18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 2 minutos, tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Certo, Cid Soares? Boa noite, tudo certo. Vamos começar o 18 horas de hoje. A gente já conta com a sua audiência. Vamos lá, Carlão? Bora. Mix. Olha, Cid, hoje um avião da Gol apresentou problemas em uma das turbinas e fez um pouso de emergência no aeroporto de Manaus e foi agora à tarde. A aeronave saiu de Santarém, no Pará, e transportava mais de 150 pessoas entre passageiros e tripulantes. Não houve feridos. Pois é, Carlão, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que a seção contra incêndio, que fica dentro do aeroporto de Manaus, foi acionada para acompanhar o pouso da aeronave com pane em uma das turbinas. 21 bombeiros militares acompanharam o procedimento. Além disso, todos os postos da capital ficaram em estado de alerta para uma possível intercorrência, mas não foi necessária a atuação das tropas. Por fim, a aeronave pousou às 3h15 da tarde em segurança. 6 horas e 3 minutos, nós vamos aos destaques do dia do programa 18 horas de hoje. Ministro da Justiça Flávio Dino diz que a segurança pública do Amazonas está em crise e autoriza a transferência de 13 líderes de facções para presídios federais em outros estados. E sobre essa crise na segurança pública, vamos conversar com o coronel PM Walter Cruz. Juiz rejeita pedido para obrigar Ipaã a liberar flutuantes no Tarumanço. Começa mutirão para renegociar dívida de água e luz, além de lojas e bancos. E Brasil estreia com goleada na Copa do Mundo de futebol feminino. Essas e outras notícias, os destaques do dia, você confere conosco aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite e a informação na medida certa para você. Hoje é segunda-feira, 24 de julho, o ano é 2023, no ar. 18 horas. Olha, a crise de segurança pública no Amazonas que a gente vem falando diariamente, todos os dias aqui no 18 horas, agora também é assunto federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou hoje que a Polícia Penal Federal vai transferir 13 presos do Amazonas para presídios federais de segurança máxima. Os detentos são ligados às facções, incluindo líderes do tráfico de drogas. Pois é, essa transferência é para tentar evitar um confronto como o que aconteceu em janeiro de 2017, quando 56 detentos foram assassinados dentro das penitenciárias de Manaus. Em maio de 2017, quando 55 presidiários também foram mortos em motim aqui nos presídios da cidade. Olha, o ministro Flávio Dino fez declarações durante uma coletiva de imprensa que abordou as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco. Abre aspas. É que nós temos na Amazônia brasileira, especialmente no estado do Amazonas, uma crise na segurança pública envolvendo disputas entre facções, fecha aspas, disse o ministro. O ministro, então, tornou público, em nível nacional, a crise do sistema de segurança do estado que o governo do Amazonas não admite. O fato é que temos no Amazonas uma guerra entre facções que tem transformado o estado no terceiro mais violento do país. O repórter André Meireles, que já está aqui conosco, acompanhou a coletiva do ministro e tem mais informações. André, boa noite. Já tem data para a transferência desses 13 líderes de facções? Muito boa noite, Cid Soares, boa noite, Carlão. Boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui pela 100.7. Olha, o anúncio da transferência foi divulgado hoje pelo ministro da Justiça Flávio Dino, mas a data não pode ser divulgada porque, segundo os governos federais e estaduais, por motivo de segurança, uma força-tarefa deve ser montada em breve para fiscalização antes da partida desses 13 presos que saem do estado aqui do Amazonas para presídios federais. Esse anúncio do ministro da Justiça foi feito hoje pela manhã durante uma coletiva de imprensa, onde Flávio Dino também abordou assuntos como o caso da Marielle e também o programa Renegocia. Na fala do ministro, o estado aqui do Amazonas está enfrentando uma crise na segurança pública, envolvendo
Então, essa disputa entre essas facções e os presos que serão transferidos são membros ou líderes dessas organizações criminosas, inclusive são de ambas as facções criminosas atuantes no estado do Amazonas. Então a gente vai ouvir agora a fala do ministro Flávio Dino. É que nós temos na Amazônia brasileira, especialmente no estado do Amazonas, uma crise de segurança pública envolvendo disputa entre facções, e nós estamos hoje avançando por intermédio da Polícia Penal Federal na transferência de presos do sistema penitenciário estadual para o sistema penitenciário federal. A expectativa da Polícia Penal Federal é de que haja a transferência de 13 presos faccionados ou líderes de facções no estado do Amazonas para o sistema federal. Com isso, se intensifica a colaboração do governo federal com o enfrentamento dessa crise no sistema penitenciário e na segurança pública e a prevenção de uma crise mais aguda na segurança pública do estado do Amazonas. 18 horas. Olha, sobre essa fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, é importante a gente falar aqui sobre o que vem ocorrendo no estado do Amazonas. Primeiro, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2022, o estado do Amazonas é o terceiro mais violento do Brasil. Segundo esse levantamento, o estado tem uma taxa de mortes violentas intencionais, que já foi inclusive falado aqui na semana passada, foi o assunto que a gente falou, que tem aí, segundo esses dados, 38,8 mortes por 100 mil pessoas em números absolutos. E o Amazonas registrou 1.531 mortes violentas em 2022. Já a cidade de Manaus aqui aparece na lista das 50 cidades mais violentas do país, com uma taxa de 53,4 mortes por 100 mil pessoas e chega a ocupar a 23ª posição no ranking. E também os crimes que vêm ocorrendo, como o caso do gerente operacional, uma das empresas que administra a unidade prisional do Puraquequara. O gerente, ele teve o carro dele alvejado por 9 tiros quando voltava para casa, sendo que ele conseguiu escapar, ele sobreviveu, e a suspeita é que esse ataque foi ordenado por uma facção criminosa que atua dentro do sistema prisional. Por isso, inclusive, após esse ataque, até as visitas aos presídios de Manaus estão suspensas desde o último dia 14 deste mês, e a medida vale aí por 30 dias, sendo possível dobrar para mais 30 dias aí, se caso ainda ocorra esse tipo de situação. Outros crimes também tratam de guerras dessas facções que acompanhamos no dia a dia, No meio disso está os homicídios, que tem corpos aí sendo encontrados esquartejados, amarrados, decapitados. Inclusive a polícia tem trabalhado intensamente nas últimas semanas, investigando aí esses crimes ligados a essas disputas pelo tráfico de drogas entre essas facções, como facções criminosas. E também são encontrados aí no meio corpos esquartejados, abandonados dentro de malas, geladeiras, no meio do mato, de área de mata, e tem até corpos que foram encontrados aí com mensagens e recados do lado, onde é uma indireta ou direta para outras facções criminosas. Tem corpos também que são encontrados aí em estado de putrefação, que já é aquele estado bem mais avançado, ou seja, já aquela pessoa que fazia parte da outra facção criminosa acabou sendo morta e o corpo foi ali enterrado, escondido. Então várias situações dessa têm acontecido. Com isso, a criminalidade tem aumentado, e conforme pesquisas e dados divulgados sobre a situação da segurança do Amazonas, trouxemos também aqui inclusive o povo falando sobre o que acha da segurança pública no estado. Isso a gente abordou aí também na última sexta-feira agora, o povo falou aqui e foram bem objetivos nas suas respostas, que não se sentem seguros nas ruas de Manaus. E isso aí, a gente trouxe as respostas dele, e agora a segurança parece que está fugindo do controle. A exemplo disso vem acontecendo arrastão aí, em várias situações em grandes lojas aqui da cidade de Manaus, outras ocorrências também que acontecem nos shoppings. Vimos também o caso dos PMs assassinados aqui em Manaus. Se trata aí também, um deles é o sargento da Polícia Militar, o Flávio Rodrigues Abraim, que tinha 46 anos, que foi morto com tiros nas costas, cerca de 5 tiros, também acertando aí a região da cabeça. Isso aconteceu agora no último sábado, no conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Vimos também a morte dos vigilantes
vigilantes, e agora a situação de criminosos que estão se aproveitando do horário da manhã para assaltar aí vários trabalhadores. 6h30 da manhã tinha 2 jovens aí que estavam utilizando inclusive um simulacro de arma de fogo, que são armas falsas, né? Estavam cometendo arrastões com armas falsas, se aproveitando do horário da manhã, e de acordo então com várias testemunhas, essas pessoas que também foram vítimas dessa situação, isso acontece no horário da manhã porque eles aproveitam que, segundo a população, não tem visto aí segurança e viaturas da polícia mais intensa nas ruas de Manaus, em lugares mais desertos. Todo mundo à vontade. Todo mundo à vontade, exatamente. E no meio de tudo isso, né, no meio de toda essa situação, buscando também respostas sobre a segurança pública, a gente tentou uma fala, uma gravação, algo com o general Carlos Alberto Mansur, que é o secretário da Segurança Pública, ou o secretário coronel Paulo César Gomes, que é o titular da SEAP, mas fomos respondidos somente por meio de uma nota da assessoria do governo, que diz assim, que desde 2019 o governo do Amazonas vem empregando especial atenção ao sistema penitenciário do Amazonas. E ele fala aqui sobre investimentos e melhorias na infraestrutura das unidades prisionais, e que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que é a SEAP, e a Polícia Militar têm realizado vistorias de rotina nas 5 unidades prisionais de Manaus, em que até o momento não foram feitas apreensões relevantes, porque, segundo o governo, nada foi encontrado nessas revistas que ocorreram nesses últimos dias. Inclusive, também a gente já trouxe a informação aqui sobre o que aconteceu aí nos 5 presídios aqui do estado do Amazonas, essa revista, e a resposta é que nada foi encontrado. Cid Soares e Carlão. Beleza, tá feia a coisa, hein? 6h13, você no melhor mix do Brasil. Valeu, André. Nós vamos continuar falando dessa crise na segurança pública, que tem aí novo capítulo agora com a decisão do governo federal de transferir 13 detentos de alta periculosidade para presídios federais em outros estados. Nós vamos conversar agora com o coronel da reserva, o Walter Cruz, especialista na área. Coronel, olha só, a primeira pergunta, começando aí a nossa entrevista. Então, quando o governo federal resolve intervir, transferindo líderes das facções criminosas, é porque a situação chegou num nível muito complicado. Não é isso, coronel? Boa noite, meu amigo Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a todos os internautas, aos webnautas, aos ouvintes da Rádio Mix, não é? Olha, Carlão, realmente nós chegamos, infelizmente, a uma situação de crise, e uma crise que está sendo levada a nível nacional. O ministro da Justiça tendo que intervir, né, e tendo que tomar uma decisão, uma postura de transferência de 13 indivíduos que notadamente são de facções criminosas, para poder tentar acalmar o sistema. O sistema está em convulsão, tanto no sistema prisional, como também na cidade e no estado. Tudo por conta, Carlão e Cid, de uma guerra entre as duas facções de maior repercussão no nosso estado, que é o CV e o PCC, né? Há uma disputa de pontos de vendas de drogas e de comando de controle das rotas, que você sabe que Manaus tem os seus pontos, mas as rotas são as que interessam para as facções, né? A rota dos Solimões, a rota de Manacapuru, de Maraã, Efé, são lá na parte de Tonantins, Santo Antônio de Sá, porque faz fronteira com a Colômbia. Então, veja que há um confronto entre as duas facções, e esse confronto está repercutindo não só na cidade como no estado. Coronel, boa noite mais uma vez, né? E nesses dias mais recentes aí tivemos 2 policiais militares assassinados, um detento encontrado morto dentro do presídio e um atentado com agente penitenciário. Todos esses casos acendem um sinal de alerta, não é isso? Sim. Isso mostra que o sistema de segurança está em crise, mostra que as medidas que estão sendo tomadas não estão conseguindo evitar que esses crimes aconteçam, e há necessidade de uma retomada de postura, né? Há necessidade de se tomar novas decisões para se poder enfrentar isso. As facções estão realmente se degladiando, todos eles sabem disso, tanto o CV como o PCC, e a repercussão que você está vendo aí na rua, né? Vigilantes tendo suas armas roubadas e sendo mortos, isso é facção. O policial militar nosso morto, né, de forma bárbara lá no Vermelhão, Sargento Abraim, né?
essas questões dos roubos que estão se proliferando, isso tudo porque as facções precisam de dinheiro para poder estar armando os seus integrantes. E nisso tudo aí envolve o sistema, envolve a inteligência, envolve a questão da integração das forças, envolve melhor treinamento dos nossos policiais, envolve valorização do policial, envolve uma discussão sobre a questão das escalas e principalmente o acompanhamento das rotas e dos pontos de venda de droga. Se isso não for feito, nós vamos continuar a ver e olhar isso que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado. Olha só, Coronel, a gente presencia aí agora, infelizmente, essa guerra entre facções fora dos presídios, né? Como o senhor falou aí, com várias execuções, nós estamos comentando isso aqui já há algum tempo, pessoas esquartejadas, enfim. Parece que dentro do presídio também tem uma guerra lá, não é isso? Entre essas facções. Como é que é essa situação interna nos presídios, Coronel? Porque você sabe, eu presenciei isso muitas das vezes, né? Chegou um momento na década de 90 em que houve a necessidade de se separar os detentos das facções, porque como eles ficavam misturados, ocorreram diversos, vocês são testemunhas, né? Tanto 2017, logo lá no início, né, de 2017, janeiro de 2017, quando a facção FDN matou 55 membros do PCC, e depois em 2019, né, quando ali houve também uma outra morte de mais de 55 também integrantes da outra facção. E essa guerra, ela não acabou, Carlão, né? Porque os nossos jovens, nossos adolescentes não têm, infelizmente, uma perspectiva melhor. O tráfico está aí mostrando as suas garras, seus tentáculos, oferecendo para os nossos jovens vida fácil, dinheiro fácil, e quando você não tem um apoio do Estado, um apoio social, uma presença forte do Estado, não é só de polícia não, cara, uma presença social nos bairros, fazendo com que aquele cidadão possa ter emprego, possa ter renda, fazendo com que aquele cidadão ele possa ter a esperança de ter uma formação melhor, o tráfico ele entra, né? E aí, se você não tomar medidas fortes, não é só medidas policiais, mas medidas na área social, você não consegue enfrentar o crime. Sim. Bom, Coronel, toda essa situação que a gente está vendo aí só mostra que o governo do estado realmente não tem um plano de fato para enfrentar a criminalidade ou minimizar, né, o poder dessas facções, porque a gente entende também, basta enxergar de uma maneira um pouco mais aprofundada, que é meio difícil, né, imaginar uma facção indo roubar a arma de um vigilante. Me parece ser um elemento que está entrando para o mundo do crime de forma descoordenada, de forma despretensiosa, porque está havendo muita facilidade nisso. Então eu também vou me tornar criminoso, vou pegar uma arma, vou roubar e vou começar a fazer as coisas que essas facções já fazem. Ou isso não é possível, é facção mesmo? Não. Você pode ter certeza que isso faz parte de um dos objetivos das facções, é poder retirar armamento para poder ter armamento na mão dos seus pistoleiros, para exatamente eles enfrentarem. Porque o que está havendo hoje no nosso estado é uma disputa das duas facções pelo controle das rotas e dos pontos de venda de droga. Todo mundo sabe disso do meio policial. Esses 3 indivíduos que foram transferidos hoje do sistema para o RDD, do sistema disciplinar, é porque tem um lá que era líder, mas o resto da maioria são pistoleiros, né? E aí está se transferido por quê? Porque eles estando aqui, eles têm tido contatos com outros membros de facção. Mas isso não quer dizer que a guerra acabou, porque há uma disputa entre o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital. O Comando Vermelho de origem do Rio de Janeiro, o primeiro Comando da Capital de origem de São Paulo, pelo controle das rotas da droga e pelo controle dos pontos de venda. E isso aí gera essa guerra lá fora e lá dentro do sistema, porque lá no sistema tem presos oriundos de facções, né, e que se ficam digladiando lá. Aquele indivíduo que apareceu morto é de uma facção, que outra facção resolveu matar para mandar recado para outra. Então, isso tem que acabar. E como é que acaba isso? Isso acaba com planejamento, isso acaba com inteligência, isso acaba com integração das forças. Essa medida que o ministro tomou, né, poderia ter sido tomada até antes de evitar tudo isso. Então isso daí é planejamento, é organização. É o Estado sentar, o governador chamar todos, né? Secretário de Segurança, comandante-geral, delegado-geral da Polícia Civil,
o próprio comandante de bombeiros, porque ajuda, ou o diretor do Detran, que ajuda, e dizer, nós temos que enfrentar. Como nós vamos enfrentar? E tomar medidas. Essas medidas passam não só, além de questão de compra de equipamentos, de armamento, que isso é obrigação do Estado, mas também com medidas de valorização, como, por exemplo, contratação de efetivo, contratação de novos policiais, porque o crime está se organizando, está evoluindo e nós estamos parados. A cidade está crescendo, a população está crescendo. Além disso, também, rediscutir algumas coisas. Tem um assunto aí, viu, que é um assunto que virou um dogma há muito tempo, que é a questão da discussão das escalas de serviço, as folgas. Veja que hoje um policial, tanto civil como militar, trabalha 24 horas e folga 96. Então, isso é um problema. Então, tem que ser discutido. Nós estamos em crise. Pode até voltar depois dessa escala, mas acho que nesse momento de crise tinha que se discutir isso, reduzir a escala para poder ter mais policiais enfrentando, promover a contratação de novos policiais, trabalhar com inteligência, trabalhar com tecnologia, principalmente promover a integração com o governo federal para poder enfrentar. Olha, há quanto tempo nós já estamos aí recordistas de crimes, Carlão e Cid? Pode pegar aí o anuário de segurança pública. 2019, 2020, 2021, 2022. Todo tempo, líder. Quando não está na cabeça, está entre os três. Manaus virou uma cidade, imagina, Manaus hoje tem o dobro da média nacional de homicídios. Não, ainda tem que tomar alguma atitude, né? Complicado, Coronel. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Conversamos aí com o Coronel Walter Culos. Suas considerações finais aí, o seu toque final, Coronel. Olha, meu amigo Carlão, meu amigo Cid, essa questão é uma questão grave, mas nós temos vários modelos no país que podem ser adotados, né? Às vezes nós temos que ir nos despirmos de vaidade para olhar vários modelos. Não vou nem falar do modelo do Giuliani lá de Nova York, porque é um modelo realmente avançado para frente e que tem muita coisa boa para se aproveitar. Mas vou falar aqui de modelos próximos, lá do Paraná, Santa Catarina, né? O próprio Rio de Janeiro, São Paulo, tem modelos que você pode até adotar e você pode buscar fazer com que haja redução de crime. Basta que se ouça a população, faça uma pesquisa qualitativa, quantitativa, se ouça os policiais e faça investimento. Investimento exatamente no reconhecimento policial, no pagamento do seu salário no final do mês, na sua database, como a questão do treinamento e principalmente, Carlão e meu amigo Cid, fazer com que a população entenda que tem uma polícia que está atuando, está na rua mesmo, enfrentando o crime. Isso é importante porque senão a população vai continuar achando que está desassistida e está insegura no nosso estado. Perfeito. Valeu, Coronel. Obrigado pela sua participação, querido, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Um grande abraço. Boa noite. Agora, 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora é o seguinte, mudando um pouco de assunto, olha só, nós vamos falar de toda essa confusão que envolve aí a retirada dos flutuantes no Rio Tarumançu, na zona oeste de Manaus. Os empresários do setor, notificados pela Prefeitura de Manaus, estiveram reunidos neste fim de semana. Na reunião, foram definidas aí as ações de negociação para a permanência dos estabelecimentos no local, Cid. É isso porque a Justiça do Amazonas mandou retirar todos os flutuantes que estão ilegais na orla do Tarumã. A retirada deve acontecer até o final deste ano. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou toda a reunião e vai nos trazer os detalhes agora. Confira aí, Nathalie. Os proprietários de flutuantes considerados irregulares no rio Tarumançu, na zona oeste de Manaus, estiveram reunidos no último sábado e devem propor ainda esta semana um termo de ajustamento de conduta aos órgãos competentes para permanecerem no local, até a conclusão do plano da bacia do Tarumançu, que deve levar até 2 anos. Os donos e representantes dos flutuantes notificados pela Prefeitura participaram de uma reunião para definir as ações de negociação para a permanência dos estabelecimentos. Segundo Altemir Viana, coordenador da Comissão de Flutuantes, a proposta é fazer uma negociação com o Ministério Público e a Prefeitura com as devidas medidas de uso correto das atividades dos flutuantes. Propondo como saída para todos os lados, não ter muitos problemas políticos, sociais, econômicos, né? Nós achamos que podemos, junto com o Ministério Público Estadual, junto com a Prefeitura que está executando, e nós, flutuantes, mais a Justiça da Vara do Meio Ambiente, chegar num acordo e fazer um termo de ajuste de conduta.
esse termo de ajuste de conduta não vai permitir colocar os itens, os requisitos para a gente estar trabalhando aqui no Tarumã Sul. A Prefeitura começou a fazer as notificações para a retirada voluntária no último dia 29 de junho, cumprindo uma decisão judicial. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, até a última sexta-feira já foram notificados 805 flutuantes dos 900 considerados irregulares. Os flutuantes que serão retirados da orla do Tarumã Sul até o mês de dezembro também deverão ser desmontados. É o que decidiu a Justiça do Amazonas em uma ação civil pública. Segundo o juiz Moacir Pereira Batista, da Vara Especializada do Meio Ambiente, após notificar os flutuantes, a Prefeitura de Manaus deverá fazer o desmonte das estruturas. Uma das justificativas para a retirada dos flutuantes é a poluição ambiental, contestada pelos empresários instalados no local. Não queremos sair. Nós somos acusados de uma coisa que nós não concordamos. Nós não achamos justo. Estão dizendo que nós somos os maiores poluidores do Tarumã Sul. Nós não somos. Todos têm estação de tratamento de efluentes, todos nós recolhemos os lixos, resíduos sólidos, e alguns têm outorga, que é o recolhimento da água e o despejo. Renato Souza é advogado da Associação dos Flutuantes do Tarumã Sul. E em defesa, ele ressaltou os pontos positivos das 3 categorias dos flutuantes que devem ser retirados do rio, que são os flutuantes que funcionam como lazer, moradia e locação. A parte social, econômica, antropológica, a parte de lazer, parte cultural. Então tem toda uma questão envolvida que de uma hora para outra não pode ser suprimida. Então nós, eu como advogado, representando alguns flutuantes, a gente pretende tomar algumas medidas judiciais no sentido de suspender essa decisão, tentar sensibilizar o Poder Judiciário no sentido de suspender, para que as pessoas possam aqui ficar em paz e tocar a sua vida, né? E continuar com o seu trabalho, com o seu lazer, com as atividades que aqui acontecem. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, desde o início da regularização dos flutuantes há 20 anos, apenas 20 estabelecimentos buscaram a regularização ambiental. Desses, apenas 8 conseguiram atender aos requisitos de licenciamento. Segundo a Afluta, mais de 100 flutuantes possuem a licença Nada Opor, emitida pela Marinha do Brasil, de responsabilidade da Capitania dos Portos. Mas a Lei Estadual de número 3.785, que autorizou o licenciamento dos flutuantes no estado, prevê que os estabelecimentos precisam da autorização tanto do IPAAM quanto da Marinha. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o juiz Moacir Pereira Batista, aqui de Manaus, rejeitou o pedido da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã Sul para obrigar o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas a licenciar cerca de 100 embarcações de seus associados que atualmente estão no lago do Tarumã. Pois é, a associação chama Afluta, né? Ela busca o aval do IPAAM para que seus flutuantes continuassem a exercer as atividades lá no lago, após a Marinha do Brasil exigir licenças emitidas por órgãos ambientais em portaria publicada em abril de 2022. Antes disso, as embarcações permaneciam no local sem qualquer autorização de órgãos ambientais. Algumas tinham apenas a licença Nada a Opor, né, da Marinha. E essa regra estava prevista em estatuto, que é um documento elaborado pelos próprios donos dos flutuantes. E olha aí, ao rejeitar o pedido, o Moacir Batista considerou que o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos do Amazonas suspendeu também em abril de 2022 a concessão de licenças a flutuantes por 24 meses, prazo que poderá ser prorrogado por igual período ou até que seja aprovado o plano da bacia hidrográfica do Rio Tarumã Sul. O documento ordenará o uso do espelho d'água da bacia. Bom, tudo indica que essa situação não tem volta e cerca de 900 flutuantes devem ser retirados do Tarumã Sul até 31 de dezembro deste ano. E segundo o meio ambiente, agradece. Mix. Olha só, a Prefeitura de Manaus e Governo do Estado aderiram à campanha mundial Coração Azul de combate ao tráfico de pessoas para reforçar a proteção dos cidadãos. O tráfico de pessoas só perde para o tráfico de drogas e de armas. E aqui em Manaus, a campanha foi lançada nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, como explica a repórter Odineia Araújo. No
No dia 30 de julho de 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas determinou esse dia como o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Nascia aí a campanha Coração Azul. O Coração Azul representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas e lembra a insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. Aqui em Manaus, a campanha de combate ao tráfico de pessoas envolve um esforço conjunto para enfrentar um dos mais graves crimes contra os direitos humanos. A campanha vai percorrer os 20 CRAs localizados em Manaus, os portos da capital, feiras, bares, hotéis e áreas de prostituição para orientar sobre as propostas apresentadas por traficantes de pessoas. A campanha encerra no dia 30 de julho, no Largo de São Sebastião, com o grito de liberdade das vítimas de tráfico humano. O secretário da SEMASC, Eduardo Lucas, diz que a intenção é levar a campanha a todos os espaços, porque o tráfico humano é uma triste realidade em todo o mundo. O tráfico de pessoas existe, não é fantasia, não é coisa de filme, não. Existe, e aqui em Manaus existe. O exemplo é a reportagem que saiu no Fantástico ontem sobre aquela associação islâmica. Então precisamos estar atentos, não podemos baixar a guarda. Todos os dias, qualquer sinal de atividade suspeita, denunciar, ligar para o Disque 100, ligar para o 0800 092 4466 ou 1407 e denunciar qualquer sinal. Esse é um dos grandes objetivos dessa campanha, é conscientizar, sensibilizar a população para este problema que é muito recorrente, e aqui em Manaus não é diferente do Brasil, não. É um crime horroroso. Imagina, tráfico de pessoas, né, com fim de exploração sexual, com fim de exploração do trabalho, trabalhos forçados e até tráfico de órgãos, gente. Então precisamos estar sempre alerta, não podemos baixar a guarda e conclamamos a população de Manaus a fazer as denúncias. Em 2022 e início de 2023, 5 inquéritos locais relacionados ao tráfico de pessoas foram instaurados. De acordo com Graça Prola, subsecretária da SEMASC e ativista da causa dos direitos humanos, esses inquéritos incluem trabalho escravo, exploração sexual e adoção ilegal. A Polícia Federal, consultada, que é a nossa base de dados do ponto de vista do tráfico de pessoas, ela traz os dados de 2002 e 2022 e 2023, registrando 5 inquéritos locais instaurados. Todos eles, a maioria 4, relacionados ao trabalho análogo ao trabalho escravo, que é o artigo 149 do Código Penal. Outros registros ela traz como servidão, quer dizer, a servidão de um modo geral, aí está incluído o casamento servil, a servidão doméstica, e no outros dados que ela nos coloca tem um de adoção ilegal e outro de exploração sexual. Esta semana o governo do estado leva a campanha de combate ao tráfico de pessoas aos municípios de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, onde casos de tráfico de pessoas foram registrados. Essa é a 8ª edição da campanha e denúncias de tráfico de pessoas podem ser feitas no posto humanizado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes ou pelos telefones 0800 092 6644 ou 0800 092 1407 ou ainda pelo Disque 100. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 35 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques de hoje. Mais uma edição do 18 horas e daqui a pouquinho você vai conferir que Amon Mandel foi o deputado federal mais econômico do Brasil. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã, terça-feira. Como será o tempo aqui em Manaus? Cid Soares. Previsão do tempo. Pois é, eu não brinco mais com o clima-tempo, amigo. Olha, amanhã vai ser novamente um dia quente, né? Com a temperatura mínima chegando a 23 graus, a máxima em 35, possibilidade de chuva a 90% com 5 milímetros. Então vai chover, ponto. Umidade relativa do ar atinge máxima de 85%. Mix.
Olha só, o Rio Negro aumentou o ritmo da vazante. De ontem para hoje, o nível do Rio Negro baixou mais 6 centímetros. Nesta manhã, a marca no Porto de Manaus era de 27 metros e 14 centímetros. E só nos últimos 3 dias, o Rio Negro baixou 16 centímetros. Agora são 6 horas e 36 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Mix. Muito bem, olha só, deputados de oposição apresentaram um projeto para sustar os efeitos do novo decreto sobre armas do governo Lula. O texto assinado por 53 parlamentares pretende restabelecer as normas da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Entre esses 53 parlamentares que assinaram esse projeto, tem deputado aqui do Amazonas, não tem? Conta aí pra gente. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Por enquanto, só o deputado capitão Alberto Neto, que é vice-líder do PL na Câmara. Ele é um dos coautores de um projeto de decreto legislativo que foi apresentado no sábado com o objetivo de sustar os efeitos do decreto do presidente Lula, que foi publicado na sexta-feira. E além do capitão Alberto Neto, Cid, tem deputado do MDB, do PSD, que são partidos da base aliada do governo, né? E assinando essa proposta. E tem também apoio de deputados do Progressistas, do Republicanos, que são partidos que estão querendo entrar no governo. Então, a situação está bem rachada nesse momento. Será que essa mobilização pode melar as negociações em torno da reforma ministerial, Cid? Vamos aguardar, né? O deputado capitão Alberto Neto, ele é integrante da bancada da Bala, que começou a semana unindo forças com a bancada ruralista na Câmara dos Deputados contra o decreto das armas do presidente Lula, que deixam as regras mais rígidas com relação à compra, registro, posse, porte de arma de fogo, munição e acessórios. O decreto também diminui muito o poder de fogo dos CACs, restringe a venda de armas de fogo de uso restrito, como pistolas 9mm, pistolas PT-40, que são usuais das forças militares e da polícia militar, e também intervém fortemente em cima dos clubes de tiros. O governo vem chamando esse decreto de medidas contra o armamento irresponsável. E essas duas bancadas, a ruralista e a da Bala, formam uma espécie de ala armamentista que está bastante furiosa com o governo. Até agora, 53 deputados assinaram esse PDL já, como vocês disseram, mas certamente esse número vai aumentar porque outros parlamentares estão correndo atrás hoje, estão de férias, né, mas estão se mobilizando para tentar assinar junto esse projeto, que já está apresentado, já foi apresentado à Câmara, mas está acolhendo assinaturas, mas tem um limite, então eles estão correndo atrás para tentar se encaixar nesse projeto de decreto legislativo. O Senado também está preparando um projeto, Cid. O líder da minoria do Congresso Nacional, o senador Flávio Bolsonaro, está coletando assinaturas para apresentar uma outra proposta, mas com o mesmo sentido, que é barrar os efeitos do decreto das armas. Agora, analisando politicamente, Cid, Carlão, esse decreto das armas colocou o governo em rota de colisão com uma parte importante do Congresso Nacional. Será que o governo não previu esse movimento, né? Pode ser que o presidente Lula tenha tomado essa atitude antes da reforma ministerial, porque se os progressistas e os republicanos já estivessem no governo, certamente o estrago seria maior, né? Mas agora o governo vai poder enxergar de uma maneira mais clara as fissuras que estão ocorrendo nesses dois partidos. Quem já fez o L vai ficar quietinho. Quem continua apoiando o Bolsonaro vai seguir em frente nesse movimento contra o decreto das armas. Agora vamos aguardar para ver se o governo vai cobrar a fatura e tentar impedir a aprovação desse PDL no Congresso Nacional. Cid, Carlão. Ei, Cadu, olha só, nós temos aí o deputado mais econômico do país, inclusive, né, nós já estamos comentando esse assunto já tem algum tempo, né, quem é que foi aí o que menos gastou? A gente deu esse assunto em primeira mão aqui, né, Carlão? A gente fez toda a relação, inclusive, né, Cadu? Isso mesmo, quem isso é que tá gastando menos aí agora? É o Amon Mandel, né, o Carlão? Toda vez eu erro o nome dele, Amon Mandel, né? Não, é Mandel mesmo. Verdade, Mandel.
Você tá certo. Gente. Amon Mandel. Mandel, Pronto. Gente, nós temos os dois lados, viu, Carlão e Cid? O que gastou menos e o que gastou mais. Um levantamento do site Congresso em Foco, ele aponta que Amon Mandel, do Cidadania, está entre os 20 deputados que menos gastaram os recursos da cota parlamentar, que ao todo a gente reforça, né? São 513 deputados. Então ele está entre os 20 que menos gastaram. Então de fevereiro a junho, o primeiro semestre aí, Amon gastou R$19 mil com passagens aéreas, que é um recurso assegurado a ele, né? Para pagar as passagens. É um recurso quase que obrigatório para ele pagar, da União diretamente para o gabinete dele. O restante das despesas, que é aluguel de escritório, marketing digital, combustível, aluguel de veículo, assessoria, tudo isso ele tirou do próprio bolso para pagar. Já o deputado Átila Lins está entre os 20 deputados que mais consumiram dinheiro público. A gente falou sobre ele aqui na sexta-feira, né, Carlão? E sobre o apagão legislativo. Exatamente. E Átila, ele não apresentou nenhuma proposta legislativa nesse primeiro semestre. Nenhum projeto de lei, nenhum requerimento, nenhuma sessão solene que fosse. Ele não apresentou nada. E mesmo assim, com essa improdutividade, ele gastou quase R$250 mil em apenas 6 meses. 130 mil foi só com o aluguel de aeronave para ele visitar os municípios. Já o deputado Adail Filho, colocando assim numa fila de 513, ele é o número 46 da lista de mais gastadores, Carlão e Cid, com gastos aí de R$250 mil. Sidney Leite é o número 120, com gastos de R$195 mil da cota parlamentar. Silas Câmara é o número 132 dessa fila, com gastos de R$190 mil. Fausto Júnior é o número 208, com gasto de R$145 mil. Saulo Viana é o número 293, com gasto de R$145 mil. Essa é a lista da nossa bancada encaixada com o contexto nacional. Carlão e Cid. Legal. Cadu, olha, a gente fica meio sem ar, né? Muito dinheiro, bom, enfim. Dos mais de 3 bilhões prometidos aí pelos países para o investimento aqui na Amazônia, o Brasil não recebeu um único centavo. Essa informação está correta? Cid, essa informação saiu nesse fim de semana no jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo governo brasileiro. De acordo com a reportagem, o Brasil ainda não recebeu nenhuma parcela dos 3 bilhões e 200 milhões de reais que foram prometidos esse ano pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela União Europeia, pela Suíça e pelo Reino Unido. A Alemanha já doou 197 milhões, mas foi em anos anteriores, né? A gente sabe que o Fundo Amazônia faz parte da narrativa ambientalista do presidente Lula. Ele vem visitando os países, né, fazendo discursos pró-preservação da Amazônia, se comprometendo com desmatamento zero até 2030 e, diante disso, vem ganhando o apoio das lideranças mundiais. Esses países que eu falei prometeram doações milionárias, mas até agora não caiu nenhum caraminguazinho na conta. Aí vem a pergunta, será que o Brasil vai tomar um pino? Eu espero que não, né, Carlão? Itamaraty encaminhou uma nota dizendo que o problema da demora seria o resultado da burocracia interna dos países doadores. Nos Estados Unidos, por exemplo, a doação depende da aprovação do Congresso, que ainda não analisou essa questão. Muito parecido com o Congresso Nacional daqui, né? Os outros países enfrentam problemas parecidos, questões que envolvem diplomacia e também questões de liberação de recursos a nível internacional, que é uma coisa atípica entre os governos, né? E que na análise do Itamaraty, isso não é problema, não seria problema, porque os acordos já foram assinados e o Fundo Amazônia, nesse momento, tem dinheiro. O saldo, segundo o governo atual, é de 3 bilhões e 400 milhões de reais rendendo na conta por falta de movimentação. Eles podiam estar usando essa grana toda para custear o combate ao desmatamento, o combate ao garimpo ilegal, enfim, era dinheiro que deveria estar se movimentando, deveria estar sendo gasto para coisas bem mais importantes e operacionais que o Brasil está precisando nesse momento. Volto com vocês, Cid, Carlão. Beleza, Cadu. Enquanto isso, então, que nem você falou, aí tem vários procedimentos aí nesses países. O que nos resta? Ficar aguardando eles aprovarem esse dinheiro, é isso? Tem um período? Não, né? Fica aí, lá vão ter, como é que... Isso.
Exatamente, porque envolve uma questão diplomática lá nos países. O Brasil fica meio de mãos atadas. Mas a questão é que os acordos estão assinados, né? Sim. Ou seja, não vai tomar pino, segundo Itamaraty, a menos que algum país descumpra com o acordo. Só que para liberar esse dinheiro sair do Poder Executivo, digamos assim, sair da conta e ir para o Brasil, depende do poder de aprovação dos poderes legislativos. E aí não tem prazo. Agora, para assinar, para votar, aí não tem prazo. Mas a gente espera que isso seja esse ano. Agora, se somar 3,2 bilhões com 3,4, vai dar o quê? Quase 7 bilhões de reais. Então, vai ter muito dinheiro, e a gente espera que esse dinheiro seja muito bem aplicado, principalmente nessas questões voltadas ao meio ambiente, que é o que a gente espera, né? Carlão e Cid, volto com vocês. Valeu, querido. Boa noite. Um abraço, gente. Um abraço. Até amanhã. Agora 6h46. Você está no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para hoje, hein? Para esta noite de segunda-feira, começando a semana, hein? Será que vai chover, Cid? Previsão do tempo. Ao que tudo indica, Carlão, com temperatura chegando à mínima de 23 graus e a possibilidade de chuva é de 90%, 5 milímetros de água, eu acho que vai chover. E, claro, né, a umidade relativa do ar chega a um pico de 87%. É o que temos para hoje. Agora 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora chegou a hora, né? Nós vamos conferir os bastidores da política amazonense. Vamos lá, boa noite, Cíntia Blink. Cíntia Blink que sabe tudo. Então, olha só, ainda sobre a declaração, Cíntia, do ministro Flávio Dino, de que o Amazonas vive uma crise na segurança pública. Nós temos aí alguma posição com relação a isso do governo do estado, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite para todo mundo que está com a gente na 100.7. Agora ninguém se manifestou sobre esse assunto. Até parei para dar uma olhada aqui no último instante as redes sociais do governador Wilson Lima, mas a última publicação dele foi referente às mulheres na Copa do Mundo de Futebol Feminino. E o governador em exercício, Tadeu de Souza, também não falou sobre essa declaração. Vamos só recordar que o ministro Flávio Dino disse que o Amazonas está passando por uma crise de segurança pública e por isso vai ter uma transferência de 13 presos que são considerados aí líderes de facção para presídios federais. Estão hoje em presídios estaduais aqui no Amazonas e aí vão ser transferidos para presídios federais numa tentativa aí de desarticular essas facções. Não teve, então, nenhuma manifestação nem do governador Wilson Lima, nem do governador em exercício Tadeu de Souza, muito menos do secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto Mansur, e nenhum tipo de nota oficial, nada nesse sentido. Eu fui conversar com os federais para saber como é que eles estavam vendo toda essa situação, enfim, por que acontece essa intervenção federal, né? E o deputado Sidney Leite me contou que isso foi um pedido, na verdade, da gestão Wilson Lima. Então, essa intervenção, essa transferência, quando o governo Lula, a gestão Lula faz isso, atende do Amazonas. E aí a gente lembra que o Amazonas figurou, essa semana passada mesmo a gente deu aqui na Mix, né? Aqui no 18 horas, o ranking de que o Amazonas é o terceiro estado mais violento do Brasil. Manaus aparece 50 mais violentas e é um ranking que não surpreende quem está acompanhando as notícias, quem está com medo de sair de casa, quem está vivendo o Amazonas, quem está vivendo Manaus. Eu também conversei com o deputado federal Alberto Neto e ele falou que é importante que haja essa articulação, que o governo federal faça esse investimento de interferir justamente para criar condições para o Estado trabalhar, para desarticular as ações das facções, e aí o Estado ganha tempo e pode trabalhar. Eu falei com o Alberto Neto, deputado, justamente porque ele é um dos nomes cogitados a assumir segurança. Quando fala-se em segurança do Estado, considera que pode acontecer do deputado Alberto Neto assumir aí esse cargo de secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Não aconteceu
por hora, né? Enfim, mas faz tempo que se fala dessa possibilidade. E ele deu essa opinião de que é importante que o governo federal haja, porque essa é uma chance do governo estadual conseguir, enfim, se fazer presente ali. E aí a gente torce por isso, porque investimentos são feitos, tem recursos que são colocados para viaturas, na compra de viaturas, na compra de equipamentos, concurso é feito, mas o que não fecha essa conta? O que está acontecendo que não vai? Cid, Carlos. São perguntas, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral tem novo coordenador eleitoral. Quem é ele? Qual é a função dessa pessoa, Blink? Pois é, o Marcelo Jodson Sussurana Lira. É o novo coordenador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ele foi nomeado agora em junho pelo desembargador Jorge Lins, que é o presidente do TRE, e ele está substituindo o Warner Moura Cavalcante. Em tempos de eleição, a parte logística da coisa cai muito para a mão do coordenador eleitoral. Então, digamos que em 2024, Marcelo Lira terá bastante trabalho aí pela frente. Cid, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, nós estamos aqui na expectativa da chegada, né, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele está desembarcando amanhã, né, de manhã, aqui em Manaus. Olha aí, é interessante. Qual é a agenda dele, Blink? É muito extensa? Ele vai passar por aqui pela novidade? Olha, ele promete tudo. Vamos ver se vai entregar alguma coisa. Bom, primeiro ele vai falar de um investimento de 727 milhões de reais na Zona Franca de Manaus. Essa é a informação que o Estadão deu hoje. E a expectativa é que esses milhões todos deem o resultado aí de mais de 1.000 empregos aqui na região. Boa. Também essa mudança, ela tá ligada ali a mudanças na esplanada para acomodar o centrão do governo Lula. O contrato com o Centro de Bionegócios da Amazônia, CBA, diz que sai do papel, vai acontecer, o CBA vai ter vida jurídica própria a partir dessa segunda vinda, né, de Geraldo Alckmin ao Amazonas. Ele está vindo para o Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS, né, que sempre tem reunião, ele quem vai presidir. Ele também se fala que ele pode destravar a nomeação do superintendente adjunto de projetos da SUFRAMA. Esse é um cargo estratégico, ele tem um poder político muito grande. Depois do Bosco Saraiva, que é o superintendente da SUFRAMA, é esse outro nome, que é um cargo que está vago até hoje. Foi uma dificuldade para encontrar Bosco Saraiva para ser o superintendente da SUFRAMA. A gente lembra, né, que foram muitos meses. Esse segundo cargo, seria ali o 02 da SUFRAMA, também está tendo essa espera enorme. E aí, quem é que pode assumir esse lugar, né? Pode ser alguém indicado pelo Partido Republicanos, e aí a gente está falando de Silas Câmara e Adair Filho, pode ser que eles participem dessa decisão, ou pode ser alguém do PT e PCdoB, porque a esquerda está um pouco sem cargos, né? E aí a gente pode pensar na Vanessa Graziotin, ex-deputada federal, ou no Valdemir Santana, ex-vereador de Manaus e sindicalista do PT. Bom, é isso que Geraldo Alckmin vem fazer. Amanhã eu volto para dizer o que ele fez de fato. Perfeito. Combinado? Valeu, Blink. Então tá, Blink. Bom descanso. Amanhã você vem ao vivo ou vídeo? Eu acho que vocês aguentam me ver mais um pouco por vídeo. Tranquilo? Tranquilo, Cíntia, valeu. Tá linda aí. Agora 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Bem, olha, hoje teve a estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo. E a estreia não poderia ter sido melhor, hein, Cid? Foi bacana essa, não foi? Foi tudo legal, foi tudo maravilhoso. Grande estreia. Hoje, né, foi uma segunda-feira atípica, especialmente aí por conta do ponto facultativo do governo federal, estado e município, para que todos pudessem acompanhar a Copa do Mundo feminina, deixando o trânsito em Manaus muito tranquilo. E agora vamos aos resultados do dia. A Itália começou vencendo
vencendo logo a Argentina por 1-0. A Alemanha venceu o Marrocos por 6-0, gulosas, né? Os alemães são sempre assim. O Brasil começou bem e venceu o Panamá por 4-0 com direito a um golaço com aço, mas super muito lindo, né? Em jogada coletiva da seleção, que foi finalizada a consistência aí de calcanhar de Ari Borges e chute fortíssimo da Bia Zanerato. E hoje ainda tem Colômbia versus Coreia do Sul, 9 da noite, horário de Manaus. Portanto, se liga aí que tá muito legal a competição da Copa do Mundo Feminina. Ó, o novo encontro aí na Arena da Amazônia deu novamente Brusque. Infelizmente, né? A equipe catarinense foi eficaz no duelo desse domingo à tarde, pela 14ª rodada da Série C, e saiu do estádio com a vitória por 2-0 sobre o Manaus, com 2 gols marcados aí na reta final do segundo tempo. O Manaus chega ao segundo jogo seguido, sem vitória, e com 14 pontos, né, que está ocupando agora a 15ª posição, mas pode entrar na zona de rebaixamento dependendo dos outros resultados da rodada. São Raimundo aqui do Amazonas estreou ontem a Série B no Amazonas, no Amazonense, em duelo realizado no estádio da Colina. O Tufão venceu o Librade por 2-1. Amazonas e Ipiranga do Rio Grande do Sul ficam no empate sem gols, com equipes criando chances aí, mas sem conseguir o gol em partida disputada também já nesse fim de semana, né? No último sábado, o estádio Carlos Amit foi o palco desse jogo pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. Bom, tem mais aqui, olha, ontem, né, o líder Botafogo conseguiu um empate heróico lá na Vila Belmiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de estar perdendo por 2-0 até os 35 minutos do segundo tempo. O Botafogo chegou ao empate, e esse foi o primeiro empate do Fogão na competição. A campanha tem ainda 13 vitórias e somente 2 derrotas. O torcedor do Botafogo é só festa. E esse resultado impediu, né, o grande líder Botafogo, de confirmar com antecedência o título simbólico do primeiro turno. E se serve de consolo para os santistas, né, manteve aí o Peixe invicto como mandante diante do Botafogo nos últimos 10 anos. O Atlético, por sua vez, conseguiu quebrar o tabu e venceu a primeira partida contra o Vasco lá em São Januário. Os gols de Christian e Vitor Bueno aconteceram no segundo tempo. Com o resultado, o clube paranaense chega a 26 pontos e encosta no G4. O Vascão segue com 9 pontos e agora é o lanterna do Brasileirão. Red Bull Bragantino e Internacional empataram em 0-0 no Nab Abshad em Bragança Paulista, lá em São Paulo. O jogo foi movimentado com boas chances para os dois lados, mas nem o Massa Bruta nem o Colorado aproveitaram as oportunidades. E com o empate aí, os dois times perdem a chance de encostar na zona de classificação para a Libertadores. No sábado, o Flamengo empatou em 1-1 com o América de Minas. O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-1. O Bahia empatou com o Corinthians em 0-0. Cuiabá venceu o São Paulo por 2-1. E Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1-0. É o que temos para hoje. Valeu, Cid. 5, 6 e 59. Mix. Bem, agora vamos direto ao nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas. Uma notícia importante quase passou despercebida neste fim de semana. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico diz que 36% dos jovens brasileiros não estudam e nem trabalham, atrás apenas da África do Sul. O Brasil é o segundo país, um total de 37 analisados, com maior proporção de jovens de 18 a 24 anos nesta situação. O desemprego no Brasil na faixa etária chega a 55%. Mais da metade são mulheres e 66% são pretos e pardos. Os que nem trabalham nem estudam somam 7,1 milhões. E não se vê políticas públicas para reverter a situação. Quem nunca ouviu falar aí que o futuro depende dos jovens? Os números mostram que é preciso urgentemente pensar políticas públicas que permaneçam nos jovens na escola para o bem deles no trabalho. Ou o futuro da sociedade brasileira permanecerá seriamente comprometido. 18 horas. Hora 7 em ponto, Cid, até amanhã. Boa noite. Até amanhã a todos, boa noite, até amanhã. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.